Muito obrigado pela sua importante audiência. Meu nome é Luiz Rogério Barros e eu quero agradecer imensamente a diretoria da subseção de Carapicuíba. Aqui nós conversamos sobre advocacia, empreendedorismo e outros assuntos relevantes. Quero agradecer à diretoria da subseção de Carapicuíba, o presidente Dr. Paulo Roberto Kissi, o vice-presidente Dr. Sinésio Antônio, a secretária-geral, doutora Tatiane Bertolo, o secretário adjunto, Dr. Alan dos Santos, e a doutora Simone Valéria Patrocínio. Muito obrigado pela sua importante audiência. Hoje eu falo com ele, Paul Anthony, e o nosso tema é investimentos nos Estados Unidos. Paul, obrigado pela sua presença. É uma honra, um prazer ter você aqui para a gente poder falar de um assunto importante que é investimentos. Sim, bem, primeiramente, bom dia. Bom dia, doutor Luiz. Bom dia a todos que estão nos assistindo, aos meus amigos também que estão acompanhando, a toda a audiência, todos os advogados. Muito obrigado pelo convite. É uma honra ser convidado assim pela OAB para estar dando uma entrevista e falando de algo que eu sou apaixonado, que é investimentos. Nós que agradecemos, Anthony. É um assunto, assim, como a gente estava falando lá no nosso backstage, né? Eu sinto que os advogados são muito conservadores. Vamos ver se hoje você consegue romper essa barreira dos investimentos, né? Sim. E como nós falamos ali na sala, o advogado sempre vem um problema para a gente. Sim. Sempre vem o quê? Só chega problema. Só chega problema, chega as fraudes, né? Sim, os riscos, os golpes. Então vamos tentar desmistificar um pouco essa questão aqui sobre os investimentos e fazer com que a advocacia prospere cada vez mais. Importantíssimo. Bom, senhor Paul Anthony é empresário, investidor nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes. E hoje, né, vamos falar sobre investimentos nos Estados Unidos, no Brasil, através de imóveis, empresas, desenvolvimento de novos negócios e compra de franquias. Sim. E já vamos falar aqui, Anthony, eu sendo um investidor, eu consigo tirar o meu tão sonhado Green Card? Então, isso aí é um assunto bem bacana, porque como investidor você tem direito, tem alguns caminhos, alguns tipos de vistos, né? EB3, EB5, são alguns caminhos que o investidor consegue trilhar para conseguir, através do seu investimento, alcançar o seu green card e lá na frente até mesmo se tornar um cidadão americano. Lógico que isso é um assunto, né, para advogados, né? Nós temos advogados parceiros, advogados de imigração, escritórios fortes lá nos Estados Unidos, na Califórnia, na Flórida, onde dá esse apoio para os nossos clientes, né? E podem esclarecer com mais detalhamento, né, como é que funciona esses investimentos. Mas é bem possível, sim, você, através de investimentos, chegar ao seu green card. Qualquer investimento ou investimentos específicos? Não seria qualquer investimento. Por exemplo, tem uma situação de que muitos brasileiros chegam até nós falando, olha, eu quero comprar um imóvel nos Estados Unidos para eu conseguir o meu green card, né? Mas, na verdade, não é tão simples assim, né? Como também existe a ideia do brasileiro que se ele tiver filho americano, nascer lá, também ganha o green card. Também não é bem assim, né? Então, existem imóveis que você pode comprar onde se tornam imóveis comerciais. Por exemplo, você fazer um investimento no imóvel rural. Então, você vai comprar uma fazenda, vai ter uma produção neste imóvel, vai ter um retorno financeiro nesse imóvel. Este imóvel, sim, cabe no caminho do green card. Mas quando você fala de apenas ter um patrimônio para uso, né, como uma casa, um apartamento, não, isso não leva ao green card, né? Então existem caminhos que você consegue, através de investimentos nessas áreas de imóveis, chegar ao green card, mas não é uma coisa simples de apenas uma casa, né? Não é somente comprar uma casa como turismo, por exemplo, para volta e meia poder, ou como residente, não é somente isso. Nós temos hoje um boom lá nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, na região de Orlando, né? Onde foram criados muitos condomínios, vacation homes.
Condomínios esses que até muitos empresários e investidores brasileiros que foram lá e construíram esses condomínios, né? Então, esses empresários que criaram esses condomínios, como são condomínios para uma parte comercial, com produção, né? Porque tem o detalhe também de você ter no mínimo 10 pessoas americanas trabalhando para você, existe também um mínimo de investimento, né? Que é a partir de 800 a 1.050.000 dólares, de 800 mil a 1.050.000, então existem vários detalhes nisso, né? Mas esses condomínios, as pessoas vão lá, os brasileiros mesmos, eles compram as residências lá, não utilizam o tempo todo porque moram no Brasil, mas eles deixam lá alugando as casas, fazendo como no Airbnb e tudo, né? Esse tipo de investimento não leva ao Green Card, né? O cara ter a casa dele de férias, né? Vacation homes, para quem não sabe, casas de férias, basicamente, né? Então, esse é o tipo de residência que não leva o Green Card. Qual é o investimento que leva ao Green Card? Olha, aí você tem muitos investimentos, né? Você tem, como eu falei, na área de imóveis, você precisa de um imóvel no qual você tem alguma produção. Eu vou comprar uma fazenda e vou produzir queijos, leites. Então você vai ter uma produção, você vai ter funcionários, tem um investimento, que é um investimento alto para isso. Esse tipo de investimento, sim, tem um caminho perfeito para o Green Card. Então, se alguém tem interesse em buscar um investimento nesse nível para conseguir o Green Card e ainda ter, né, o retorno em dólar, né, porque você vai estar investindo nos Estados Unidos, então esse é um caminho perfeito para isso. Lógico que existem outras ferramentas, outros caminhos, mas assim, só para a gente ter uma geral, basicamente por aí. Mas o que parece, não é um caminho tão simples assim, né? Quão desafiador é isso para o cidadão brasileiro de querer ser investidor nos Estados Unidos? Então, a gente tem que quebrar essa barreira que o brasileiro tem. O brasileiro acha que tudo é difícil, né? Até existe, eu estava conversando ontem com uma pessoa que ela falou assim para mim, tudo no tempo de Deus. Eu falei, porque sempre que você fala tudo no tempo de Deus, a pessoa desanima, porque parece que Deus sempre tem um tempo lá na frente, nunca é agora, né? Então, tem que quebrar a barreira da dificuldade, né? Existe uma facilidade muito grande. Não é tão difícil investir nos Estados Unidos, não é difícil abrir uma empresa nos Estados Unidos, você abrir um branch lá, quer dizer, você tem a sua empresa aqui, abrir uma filial lá nos Estados Unidos, que você pode, através de um outro visto, que é o L1, que é um visto que você pode fazer transferência de executivos, né, no qual isso te leva também ao Green Card, né? Então, existem vários caminhos que não são tão difíceis como aparenta ser, entende? Então, por isso que é importante buscar uma empresa séria, profissionais sérios, que já estão há algum tempo no mercado, conhecem o mercado, para poder tirar essa barreira da frente das pessoas, para elas verem que é muito fácil, sim, investir nos Estados Unidos. E é seguro, é claro que você vai falar que sim, mas é realmente seguro, porque aqui no Brasil nós temos a garantia do Banco Central. Sim. E lá nos Estados Unidos? Então, como brasileiro, né? Aliás, sim, vamos colocar assim, todo investimento tem o seu risco. Nenhum investimento é 100%, né? Isso que eu acho que é importante deixar bem claro para o colega. Isso. Todo investimento é arriscado, só que alguns mais e outros menos. Outros menos, né? Então, quando você fala em desenvolver uma nova empresa, um novo projeto, obviamente que a gente faz toda a elaboração de um business plan para a gente poder levantar os pontos fortes, os pontos fracos, né? E toda a linha de mercado de trabalho que vai ser desenvolvido. Mas, deixar claro, todo investimento é um risco, mas existe um risco mínimo. Obviamente, você fazendo através de uma empresa séria, que vai te dar todo o suporte, todo o conselho do mercado, toda a pesquisa de mercado, você vai poder desenvolver um projeto no qual você vai se sentir mais seguro, com um potencial muito grande de se sair bem sucedido, né? Então, é só para desmistificar mesmo esse ponto, né? Porque o brasileiro ele tem a vontade, mas tem o medo, mas é por não conhecer. E também existe muito golpes, né? Que brasileiros vivendo lá
deram em brasileiros investidores aqui, e aí a má língua começa a ser distribuída entre todos. Aí fica essa desconfiança, né? Você já falou no início da nossa conversa, mas eu queria que você repetisse. A partir de quanto eu já posso ser um investidor lá nos Estados Unidos? Olha, depende muito do seu propósito, né? Se você quer um investimento no qual te leve já imediatamente ao Green Card, então existem alguns tipos de vistos no qual o mínimo vai ser a partir de $800 mil, né? Até 1,050 milhão e assim vai. Então a pessoa pode tanto investir numa empresa americana, né, que existe essa oportunidade também de você investir em empresas americanas, ou existe a oportunidade de você investir na sua própria empresa, abrir seu negócio. Tem um mínimo de funcionários americanos que você tem que contratar, que são 10, né, funcionários. Então existem algumas regrinhas que não são para um investidor, né, acostumado a investir, um empreendedor, um empresário, não tem muito segredo. Mas você tem esses tipos de investimento no qual te leva a um Green Card com muita facilidade. Bom, como é que você avalia o cenário do empreendedor brasileiro hoje e as suas dificuldades? Olha, eu vejo aqui, né, olhando o quadro dos Estados Unidos, onde eu vivo há muitos anos, e quando eu venho para o Brasil e vejo o quadro aqui, eu vejo o brasileiro, por si só o brasileiro é sonhador, né? Então é por isso que eu acho que o brasileiro luta tanto, porque ele é um sonhador por natureza. Só que existe aquele jeitinho brasileiro, que é o jeitinho que todos sofreram já na mão de quem gosta de fazer, que acaba sendo golpes, acaba sendo um atalho que não leva a lugar nenhum. Aquela situação do dinheiro fácil, né, doutor? Quanto mais fácil eu conseguir ganhar o dinheiro, melhor para mim. E não existe dinheiro fácil, né? Existe dinheiro através de um resultado de um trabalho sério, um desenvolvimento de trabalho com profissionais sérios. Mas eu vejo o brasileiro, ao mesmo tempo que é sonhador, é frustrado, porque ele vê dificuldade em tudo. Eu converso com muitos empresários, eu converso com muitas pessoas, até mesmo jovens, e vejo que são frustrados, porque o medo de você tomar um golpe, o medo de não conhecer a fundo a situação, faz com que o brasileiro não coloque todo o seu potencial na mesa para poder realizar aquilo que é o desejo do coração dele. Você falou muito bem sobre a questão de sonhos, frustrações, golpes. Como não cair, Anthony, nos golpes? Quais seriam as dicas para quem aqui está nos assistindo? Porque hoje o que mais tem é golpe. Os golpes virtuais, golpe do Bitcoin, golpe do dinheiro fácil, das pirâmides. Né? A pessoa acha que vai ganhar uma rentabilidade 3 vezes maior. Né? Não existe milagre, quando a gente fala não existe milagre, de uma forma assim, que não existe milagre na área empresarial, de você entrar num negócio onde o cara fala que vai te dar uma rentabilidade de 20% ao mês. Não tem nem lógica disso. Mas as pessoas, infelizmente, são imediatistas, né? Elas não sabem esperar, não sabem esperar o tempo do plantio para poder colher lá na frente, né? Elas já querem algo agora. E é isso que faz, esse imediatismo é o que faz as pessoas entrarem em negócios errados, porque não pesquisa, não levanta qual é a empresa, o produto, o que acontece mesmo nesse mercado, apenas fica iludida com uma apresentação, com alguém falando, e vai lá e coloca o seu dinheiro. Então, você vê aí o negócio das pirâmides, né? Quantas pirâmides aconteceram no Brasil nos últimos anos e quantas prisões foram efetuadas com os donos dessas pirâmides. Aí o inacreditável é você olhar e ver assim que mais de 1 milhão de pessoas investiram, 2 milhões de pessoas. Isso é o que mais me assusta. Como é que pode 1 milhão de pessoas investirem numa empresa pirâmide que já tem fama, mas a pessoa ela olha o dinheiro fácil,
não pensa, não pesquisa, não pensa se isso pode ser um golpe, vai lá e coloca todo o seu dinheiro, vende sua casa, vende seu carro, coloca todas as suas economias lá, depois de um tempo não vem o dinheiro, perde tudo e a culpa passa a ser da empresa que deu o golpe. Mas na verdade a pessoa também tem culpa desse imediatismo, né? Sim, sim, é o sonho do dinheiro fácil, né? Isso. Costumo dizer, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Anthony, como é que você entrou nesse ramo de investimentos, né? A gente percebe que você tem bastante experiência nessa área. Quantos anos você atua? Conta um pouco mais aí da sua trajetória, porque aqui nós falamos com muitos empreendedores. O advogado, ele é um empreendedor. Sem dúvida. E aqui contamos e gostamos de contar histórias de sucessos como a sua. Legal. Bem, eu, na verdade, sempre trabalhei na área da comunicação, né? Então, minha formação é publicidade, sempre trabalhei em grandes agências do mercado de São Paulo, né? Agências de renome, agências de propaganda. Depois eu fui empresário também, tive uma produtora, porque a minha família é de televisão, né? Que legal. Então, meu pai, meus tios são tudo envolvidos na televisão, atrás das câmeras, nos bastidores, né, como diretores, tudo. Então eu sempre estive envolvido nessa área de comunicação, me apaixonei por essa área e desenvolvi minha carreira dentro disso. E depois que eu pude ter a oportunidade de abrir a minha empresa, a minha produtora, onde nós fomos bem-sucedidos, atendemos, na época, o mercado imobiliário de São Paulo, fazendo filmes para as maiores construtoras do Brasil, né, na nossa especialidade, atendendo as agências voltadas para esse mercado também. Então lá eu peguei mais o gosto empresarial que eu já tinha. Eu acho que a primeira empresa que eu abri, eu tinha, se não me engano, 16 ou 17 anos, né? Foi a primeira empresa que eu abri. Eu sempre tive esse espírito empreendedor, né? E desde então eu tive várias empresas, aquela coisa, né? Quando você é jovem, né? Eu falo quando você é jovem porque eu tenho hoje, vou fazer 48 anos. Né? Então eu já posso usar essa frase, né, doutor? É jovem. Eu também tenho 48 anos. Olha aí. Então, aí eu comecei a estudar a fundo naquela época, tendo a minha produtora voltada para o mercado imobiliário, e aquilo me acendeu alguma coisa, comecei a estudar o mercado imobiliário mais a fundo, e aí depois disso eu acabei tendo a oportunidade de me mudar para os Estados Unidos, até mesmo através da minha produtora na época, mas lá nos Estados Unidos foi aonde eu realmente comecei a me jogar de cabeça nessa área de investimentos. A princípio, na área do mercado imobiliário americano, na área de flip market, né, que é a área onde, de uma forma bem sucinta, onde você compra imóveis em leilão, você reforma esses imóveis para trazer uma valorização maior e você vende ou coloca para alugar esses imóveis para você ter a sua rentabilidade. E foi aí que eu comecei a me jogar cada vez mais, estudar sobre o assunto, né? E vem as palavras, né? Empresa offshore, o que é isso? Você começa a estudar e todas as coisas, investimentos, e fui me jogando, abri a minha empresa, onde eu levava investidores brasileiros para investir lá, né? Nós temos muitos cases, né, de sucesso de empresários que vivem hoje lá com seus green cards através dos investimentos que fizemos, né? Outros que vivem no Brasil, mas têm os seus negócios lá também, que não conseguem largar a terra aqui, mas que têm os seus investimentos lá, e a gente tem desenvolvido desde então muitos projetos de sucesso. Eu tenho meu escritório lá, né, a Melo Capital, e estamos também aqui no Brasil, também desenvolvendo alguns projetos próprios e também para investidores brasileiros que queiram investir aqui no nosso país. Falou de diversos cases, tem algum emblemático que você poderia nos citar aqui para servir de inspiração aos nossos internautas empreendedores? Sim, olha, tem a história do Rodrigo. O Rodrigo é um jovem. Isso me impactou muito, porque foi um jovem que chegou nos Estados Unidos, ele estava com 20 anos, 20 ou 21 anos, e ele começou a trabalhar, como muitos brasileiros, quando chega, começou a trabalhar na área da construção, começou a trabalhar como pintor, colocação de tile, enfim, né, com drywall,
E ele começou, e eu conheci ele através de um amigo em comum, e ele falou assim, meu sonho é investir aqui, eu tenho juntado dinheiro no Brasil, por toda a minha mocidade, desde os 14 anos eu junto dinheiro. Eu falei, esse é um empreendedor, que desde os 14 anos não gastar dinheiro e juntar já pensando em ter um negócio. E o valor que ele tinha juntado nesse tempo todo era um valor considerável. E aí, ele também já trabalhando, ele já estava, acho que há um ano e pouco nos Estados Unidos, ele veio até mim e falou assim, me ajuda a virar um empreendedor nos Estados Unidos, eu não quero mais ficar trabalhando para os outros, eu quero ter o meu próprio negócio. No começo, né, a gente fala assim, olha, seria legal você tentar continuar trabalhando, ganhar mais um pouquinho para juntar, né? Mas você via que ele tinha aquela garra e falou, não, eu planejei trabalhar um ano aqui mais e eu quero poder investir. Enfim, fizemos um plano para ele nessa área de flip market, né? Ele entrou, né? Existem algumas facilidades até do valor da primeira compra do seu imóvel, né? Que ele pegou, ele comprou um imóvel. Esse primeiro imóvel nós o ajudamos, claro, em todo o processo, através do tax deed, né, que é uma das modalidades, que é quando a prefeitura toma a casa por falta de pagamento de taxas, de IPTU, basicamente, e existe o leilão. Então nós conseguimos uma oportunidade muito grande, que na época era uma casa de $300 mil, mas a dívida da casa era apenas $100 mil. Né? Então, começa sempre o leilão através do valor da dívida. Né? E ele foi o único que deu o lance na época, conseguiu comprar uma casa de 300 mil do jeito que estava, por $100 mil. Ele ainda fez um upgrade na casa, que deu uma valorização, foi para 380, quase $400 mil. Aí ele vendeu essa casa. Com o dinheiro dessa casa, ele comprou mais 2 casas. Aí, com o dinheiro dessas 2 casas, ele comprou com cada casa mais 2 casas, 4 casas. Uma para ele, onde ele mora, e as outras ele começou. Hoje, a última vez que eu conversei com ele estava com 12 casas sendo reformadas ao mesmo tempo. E isso faz 4 anos, quer dizer, ele deve estar com uns 25, 26 anos. Nossa, um case realmente de grande sucesso, sim, né? Sim, ele é incrível. Mas aí você não... vamos falar um pouco sobre sonhos e objetivos. Você deu um case extraordinário de acúmulo de riquezas. Sim. Mas até onde isso vai parar? Porque na vida sabemos que não é só o acúmulo de riquezas. Com certeza. Nós temos sonhos. Sem dúvida. Como é que você vê isso? Olha, uma coisa muito legal que eu aprendi com os americanos, que eu sempre falo isso, eu estava dando uma palestra numa empresa lá em São Paulo, em Moema, e eu estava falando com eles sobre a diferença do americano e do brasileiro em enxergar dinheiro. Né? Porque a gente aqui no Brasil, quando a gente fala de dinheiro, muitas pessoas têm medo de ganhar dinheiro. Eu acho que isso é que impede um pouco do brasileiro poder colocar o seu empreendedorismo para fora, né? O medo de ganhar dinheiro. E eu estava explicando para eles, para o brasileiro, pela nossa cultura, o dinheiro, a maioria das pessoas que ganham muito dinheiro, começa um negócio, começa a comprar carro importado, começa a comprar, né? Começa a ser patrocinado por grandes marcas, né? Só vive de marca de cima a baixo. Então, o dinheiro para o brasileiro parece que é mais algo para alimentar o seu ego e se mostrar para os outros do que qualquer coisa. Já para o americano, dinheiro se traduz em liberdade. Né? Então, todo mundo fala, o americano é extremamente consumista. Mas não é que ele é extremamente consumista, ou né, que ele só pensa em dinheiro. Dinheiro para o americano, tanto é que existe a fama, existem vídeos no YouTube que você pode colocar lá, né, americanos fazendo compras com roupas estranhas. O pessoal vai de pijama, o pessoal vai de qualquer jeito. Ninguém está preocupado com o que o outro veste. Tanto é que a gente brinca lá e fala assim, se você sair na rua e alguém te medir, é brasileiro. Que o americano não vai ficar te medindo para ver que roupa você usa.
Para o americano, dinheiro se traduz em liberdade. Liberdade é tudo para eles. Tem no hino, tem na Constituição, tudo para eles é liberdade. Como assim liberdade? Quanto mais dinheiro eu fizer, quanto mais dinheiro eu tiver, eu vou ter mais tempo para mim, mais tempo para minha família, mais tempo para descansar, mais tempo para realizar meus sonhos. Então essa é a grande diferença do brasileiro para o americano e é o que eu tenho tido como desafio de colocar nas palestras que eu tenho a oportunidade de dar, colocar isso na cabeça do brasileiro. E, Anthony, qual que é o perfil do investidor brasileiro? No começo da nossa conversa, eu disse a minha percepção. Eu tenho a percepção que o advogado, que é o grande público desse nosso podcast, ele é muito mais conservador. Sim. Ele quer mais segurança, aqueles... Não estou falando que todos, mas pelo menos aqueles que eu tenho maior contato. Sim. E o investidor brasileiro, no geral, ele tem essa característica, esse perfil ou não? Tem, conservador, né? O brasileiro, o que eu vejo, eu converso com o meu pessoal, aqui está comigo o Rafael, que é meu sócio nas minhas empresas aqui no Brasil, nos nossos investimentos. O que eu vejo no brasileiro é esse sentimento conservador, mas eu percebo que é muito pelo medo dos golpes. Isso eu percebo assim nitidamente. O brasileiro tem muito medo de tomar golpe. Tudo é desconfiança. Tem aquela a premissa, né? É inocente até que se prove ao contrário. Com o brasileiro, eu percebo que assim, é culpado até que se prove ao contrário. Então ele tem muito medo. Eu converso com muitos empresários, investidores, né, homens de sucesso que têm muito dinheiro para investir, têm um desejo de investir, e eu vejo que ele é conservador, não por um ponto de ter uma atenção maior naquilo que ele vai fazer, mas por causa de medo mesmo. Né? E a gente tenta explicar, fazer alguma reunião para poder colocar lá o business plan, explicar, né, o projeto, mas até nisso a gente vê que existe uma retroativa na atitude e ele não consegue se abrir totalmente por causa do quê? Das experiências que ele ouviu e viveu de golpes. Né? Então isso é uma grande dificuldade, é uma grande barreira que a gente tem enfrentado aqui no Brasil. Diferente do americano, que é totalmente ousado. Né? Eu costumo dizer, doutor, que é engraçado, uma das coisas que acontece nos Estados Unidos, isso se traduz muito na característica de um investidor americano. Lá ainda existe muito o fio do bigode, como a gente fala no Brasil. Então, o aperto de mão, a palavra é muito forte lá para o americano. Tanto é que, se você passar mal e for no hospital, eles não vão te perguntar que plano você tem, se o seu cartão de crédito antes de passar é crédito, é débito. Não, eles vão te atender porque para eles a prioridade é a vida. Aí você é atendido da melhor forma possível, nos melhores hospitais, vai para casa e depois de um tempo chega lá a conta. Todo mundo fala, nossa, é caríssimo nos Estados Unidos, realmente. Mas vai chegar uma conta, um exemplo de $15 mil. Se você não pagar, no outro ano, eles vão te mandar uma cobrança de uma conta, só que de 12 mil. E vai abaixando sempre. Por quê? Para eles acreditam assim, você é uma pessoa decente, você não está pagando porque realmente você não pode, não é porque você quer dar golpe no hospital. Então nós vamos te ajudar a pagar a sua conta e zerar a sua vida. E vai abaixando. Quer dizer, porque eles acreditam que você realmente é uma pessoa decente, que você não está dando golpe, e isso é muito importante para eles, diferente do brasileiro que já tem uma outra visão, infelizmente. Muito bom. Hoje estou conversando aqui com Paul Anthony, que é empresário e investidor no Brasil, Estados Unidos e Emirados Árabes. Emirados Árabes, como que é o perfil do investidor em relação ao Brasil e Estados Unidos? É muito diferente? É diferente, até mesmo para o brasileiro. Né? Então a gente criou um laço com uma grande empresa lá nos Emirados Árabes, um fundo, no qual nós estamos desenvolvendo o nosso primeiro projeto, e nós percebemos que até mesmo o brasileiro tem um comportamento diferente quando se fala em Emirados Árabes. Ele é mais ousado. Eu não sei se... Eu acredito, né, nós conversamos que
é mais pelo negócio de, nossa, que legal, vou ser investidor em Dubai, no Catar, né? Vou ser investidor no... Parece que para o brasileiro ele se sente mais à vontade, mas é aquilo que eu falo, é muito mais pelo nome e aparência. Então nós estamos até tendo um cuidado maior na seleção dos nossos investidores, né? Isso é uma coisa importante na nossa empresa, no nosso grupo, porque nós não somos aquele grupo que qualquer investidor pegue e entre. Não que nós façamos, acepção de pessoas, não é isso. Mas nós realmente temos o cuidado de fazer como um filtro dos investidores, porque nós queremos saber de onde vem o dinheiro. Não somos aqueles empolgados que o cara chega e fala, tem 10 milhões de dólares para investir. Opa, já faz aqui o Pix, né? Para a gente. Não. Não fazemos qualquer negócio. Não fazemos qualquer negócio, né? Então eu quero saber, assim, esse dinheiro específico, da onde vem, como é que apareceu, porque nós temos esse cuidado, seja para investir no Brasil, nos Estados Unidos, ou agora nesse novo caminho da empresa nos Emirados Árabes, né? Então eu vejo que existe essa diferença das pessoas serem mais ousadas e quererem investir, mas apesar da diferença de mercado, eu ainda, pela minha experiência, acredito que você investir hoje no mercado americano ainda é sim o mercado mais seguro para você poder se transformar num investidor internacional. Era isso que eu ia te perguntar, qual que seria o mercado mais seguro hoje? É os Estados Unidos. Sim. Mesmo em relação ao Brasil? Mesmo em relação ao Brasil. Por quê? Porque lá o mercado está mais, como que eu posso dizer assim em português? Parece que é frescura, mas não é. As palavras fogem um pouquinho. Eu brinco que depois de um tempo lá a gente fica meio analfabeto. Fica o português. Mas lá o corpo, né, do empreendedor americano é mais... como que eu posso dizer, meu Deus do céu? Já tem um tempo maior, digamos assim. De maturação. De maturação e tudo. Então está mais forte, está mais fixo. Sedimentado. Essa cultura, né, do investimento. Sim. Como você falou, a relação que o americano tem com o dinheiro, que é diferente que o brasileiro possui. Hoje você vê assim, o americano, são quase 90% da população americana que investe em stocks, né, em ações na bolsa. É um número absurdamente alto para ver como o americano é empreendedor e investidor, né? No Brasil, se não me engano, isso não chega a 5% da população brasileira, que é uma diferença muito grande, né? Então, lá nos Estados Unidos, por ter já essa base já de anos consolidada, então eu acredito que é muito mais seguro. No Brasil, o Brasil com todos esses problemas políticos, né, essa guerra esquerda com direita, a insegurança jurídica que vivemos, a insegurança jurídica, a insegurança política, né, empresarial, as taxas, os impostos. Então, o custo do Brasil que tanto se fala. Sim, o custo do Brasil, o custo para você ter uma empresa, para você abrir a burocracia. Demais. Então isso tudo dificulta o brasileiro a virar um investidor aqui, um empreendedor, né? Muito bom, muito bom. Anthony, a gente está chegando quase aqui nos nossos minutos finais do nosso podcast. Queria que você novamente falasse para os nossos jovens, não só jovens, me dê conselhos para os nossos jovens empreendedores e para os nossos empreendedores também, que não são tão jovens assim, mas são jovens de espírito, mas são mais, podemos dizer assim, experientes. Qual a diferença e o que cada um tem que observar? Olha, para os jovens, eu acho muito importante falar uma coisa aqui, na minha opinião, que vai estudar, vá ler livros, sai um pouco da internet, sai um pouco das mídias sociais, né? Não tem como fugir disso hoje, por aquilo que nós vemos, o tempo que nós vemos, mas invista mais no seu conhecimento. Você precisa estudar mais. Ao invés de ficar, né, nas mídias sociais e ficar lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, você nem percebe. Você abre o YouTube. Tem tantos empresários, tantos empreendedores dando aulas de todo tipo de investimentos. Obviamente que existem fontes doces e fontes amargas, né? Mas você vai selecionando, você vai buscando, vai estudando. Faz sim uma faculdade.
né? Uma coisa que eu tenho ouvido muito de vários coaches, né, que estão aí na moda, você não precisa de faculdade porque você já começa... Não, você pode ser um jovem onde está numa faculdade aprendendo e ao mesmo tempo sendo um empreendedor ou criando a experiência juntamente com a faculdade num emprego, num trabalho naquele momento para você se tornar um empreendedor lá na frente. Então, o conhecimento, para mim, é essencial, né? A gente vai conversar até mesmo com empresários que você vê que ele, até no assunto daquilo que ele é investidor, da empresa dele, ele não tem uma profundidade, porque a gente faz um estudo antes de conversar e quando a gente começa a colocar alguns pontos, nem ele mesmo sabe. Por quê? Eu acho que pela falta de interesse de estudar. Então, para mim, isso é essencial, estudar, conhecer, buscar, ler livros, né? Hoje em dia se acabou isso. Leia livros de empreendedorismo, livros de histórias de vida de sucesso. Tem tantos livros bons para você ler, para você ter uma didática boa, ter um vocabulário bom, conhecer palavras, né, doutor? Hoje em dia está muito assim, as pessoas falando de uma forma errada, até pela internet, né? Que você, em vez de você coloca o V e o C, e a pessoa traz aquilo até para fala. E isso é algo que o empreendedor de sucesso não pode ter, né? O empreendedor, se você é jovem, quer ser um empreendedor de sucesso, você tem que ter um domínio da sua fala, um domínio da sua língua, do português, saber falar, saber se comportar, né? Eu acho que isso é importante. E para o empreendedor já que não experiente, né? Para o empreendedor, eu dou o mesmo conselho: continue estudando. Não ache que você é o bambambam, como dizem. Não, eu já tenho uma empresa de sucesso, eu já tenho estabelecido já uma marca na minha empresa e na minha vida, onde eu estou tranquilo, eu vou investir mais porque eu tenho sobrando aqui e tenho sobrando ali, vou investir. Olha, todo mundo fala assim, médico e advogado estudam para o resto da vida, né? O doutor aqui pode falar. E o investidor, né? Também, né? E o investidor também, porque o mercado muda, as leis mudam, o tipo de investimento, os mercados emergentes, né, que estão surgindo, precisa conhecer, né? Então você precisa conhecer, você precisa estar antenado. Então mesmo você que já é investidor, mesmo você que já atingiu uma marca na sua vida legal, né, já tem a sua vida financeira confortável, a sua empresa já atingiu uma marca boa no mercado, já está consolidado, mesmo assim continue estudando, continue buscando e abra os seus olhos para novas oportunidades. Não seja aquele empreendedor que eu brinco assim, né, com todo respeito, né? Gabriela, daquela música, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, né, Gabriela? Não seja esse tipo de empresário, né? Mas seja um empresário no qual você vai abrir os seus olhos, a sua visão para poder enxergar mais longe os novos mercados e poder se surpreender com um tipo de investimento novo que pode surgir para você. Aberto para mudanças, atualizações, mudanças. Porque o mundo já não é mais o mesmo, ainda mais agora. E cada ano vai mudando cada vez mais. Tudo, cada vez mais. E isso tem que estar antenado. E cada vez mais rápido. Eu costumo dizer, né, em algumas conversas, que a advocacia, por exemplo, ficou aí anos e anos na máquina de escrever. Depois migrou para o computador. O tempo foi muito mais curto. Depois, processo eletrônico, muito mais curto. Agora, rede social, inteligência artificial, ou seja, espaço de tempo das mudanças é cada vez menor. Sim. E a colega que não se atualizar vai ficar no passado. Você quer se destacar porque a concorrência está cada vez maior em todos os âmbitos, em todas as áreas. Vai se destacar aquele que tiver maior conhecimento. Maior conhecimento. A era do conhecimento. É a era do conhecimento, sem dúvida. Poxa, eu ficaria aqui horas e horas conversando com você, mas o nosso tempo ele é curto, mas vamos ver se a gente consegue agendar umas novas conversas com aqui. Na subseção de Carapicuíba, vai ser um grande prazer. Eu queria deixar agora o microfone aberto para poder você falar aqui com os nossos internautas, dar os seus contatos, Instagram, enfim, aquilo que você tiver aí para poder compartilhar com os nossos colegas. Bem, meu Instagram
para quem quiser me seguir lá, é paul.anthony.melo, né? E eu vou deixar aqui o telefone da nossa empresa aqui no Brasil, 11 982850993. Né? Se quiser nos contatar, esse é o nosso telefone. Obrigado a todos que nos acompanharam, pelo tempo que nos proveram de estarmos aqui juntos, falando sobre investimentos. Obrigado, doutor Luiz, ao doutor Paulo, um grande abraço. Obrigado pelo convite. A nossa querida aqui que nos acompanhou também, nossa diretora aqui do podcast, a todos os internautas, advogados que quiserem também fazer uma reunião conosco, nós estamos à disposição. Muito obrigado. Muito bem, meus amigos, muito obrigado, Paul, muito obrigado a você, internauta. Hoje conversei aqui com esta figura super simpática, Paul Anthony, sobre investimentos nos Estados Unidos. Fique conosco aqui, Subseção Podcast 181 de Carapicuíba. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e siga a Subseção de Carapicuíba nas redes sociais. Até a próxima. Muito obrigado.